agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, com céu, com nuvens esparsas, o sol brilhando, temperatura em elevação, 30 graus agora, a mínima prevista era de 27, mas 30 agora nos termômetros da NTV. 41% é a umidade relativa do ar. E de acordo com os dados divulgados pela estação climatológica localizada no Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Jardim Paulistano, e monitorada pela UFO, Patos de Minas registrou hoje a menor temperatura do ano. Às 6h50 da manhã, os termômetros registraram 10,4 graus. Tá frio? Você tá sentindo frio aí? Guimarães e João Pinheiro também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E aí, na sexta-feira, para quem participa aqui, nós vamos fazer sorteio de brindes, né? Você participa mandando a sua mensagem para cá, para o 99947-4515. Sexta-feira concorre a uma caixa com produtos C1000. Por falar em C1000, hoje nós temos como convidado aqui no programa o presidente Vasco Praça Filho. O Vasquinho, presidente da C1000, ele estará conosco hoje aqui no nosso programa. Eu falo disso também já já. Tô pulando o corguinho aqui, né, Ayandra? Confira agora os destaques do programa de hoje com a dona Ayandra na tela. Após Patos de Minas decretar situação de emergência devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, Prefeitura alerta para vacinação contra a gripe. Clássico do Milho termina em 1-1. Durante o jogo, teve apagão de refletores, arremesso de objetos no campo e princípio de confusão na arquibancada. E o RT e prefeito de Patos de Minas publicam nota de repúdio sobre a atuação da Polícia Militar durante o Clássico. E para falar do resultado e sobre o que aconteceu no jogo, nós vamos receber o Solon Pereira, né? E como eu estava dizendo para você, nós vamos receber também aqui o presidente e o vice-presidente da C1000, e eles vêm falar e mostrar que a empresa ficou em primeiro lugar no troféu Gente Nossa como a melhor marca de leite UHT em Minas Gerais. E no quadro Advogado do Povo de hoje, vamos receber aqui o Dr. Brian Epstein, que vem falar sobre o Tribunal do Júri. Beleza? Então tá ótimo. Hora então da dona Ayandra, chegando aqui com as primeiras informações desta terça-feira. Boa tarde para você, Ayandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde também para o pessoal de casa. Estou bem, sim, você? Também. E gosto dessa época do ano, você sabe, né? Já falei para você, já falei aqui no programa que para mim essa é a melhor época do ano, que é o outono. Eu sou apaixonado pelo outono. A gente fica mais sensível, o tempinho fica mais gostoso, bom para dormir, bom para alimentar, né? Eu gosto mais. Está gostando do friozinho aí, Ayandra? Lá na sua região faz muito frio, não? Gui, gosto muito do outono, acho, apesar de estarem com as folhas mais secas, acho uma paisagem bonita, viu? Gosto mais do clima mais frio também. Agora tem duas coisas que têm me preocupado aí em relação a esse clima. Primeiro é a quantidade de pessoas aí acometidas por doenças respiratórias, inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. O César conversou lá com o pessoal da epidemiologia, pedindo inclusive para que todo mundo vacine aí, né? Porque inclusive Patos de Minas decretou situação de emergência aí devido às síndromes respiratórias agudas graves.
Agora, outra coisa que também já está me tirando o sossego é o tal da carniça de fumaça por incêndios, viu? Ontem nós estreamos aqui o quadro chamado 193 com o Corpo de Bombeiros, falamos sobre isso, né? Os perigos dos incêndios, lotes que vão aí para as áreas de preservação permanente, também de áreas florestais. E lá em casa, que eu acordei hoje com a carniça de fumaça, e a gente que já está sofrendo com o clima mais seco, a garganta arranhando, vem esse cheirão de fumaça, é complicado, viu? É verdade. Tempo seco e aí os irresponsáveis colocam fogo nos lotes, coloca fogo aí na vegetação na beira da estrada e acha que isso não prejudica ninguém, prejudica muita gente. Vai até te auxiliar a limpar o seu lote, a limpar o seu imóvel, mas você vai perturbar muita gente. Então é melhor não, né? É melhor não colocar. E além do risco que se tem de você provocar um acidente aí pro seu vizinho, né? E perturbar e anda também com esse nariz entupido que ela tem aí, né? É verdade, viu, Gui? E aí a gente segue acompanhando essa situação, inclusive cobrando também, né, do município aí em relação a esses fiscais fiscalizarem de fato esses lotes aí, para que não chegue nesse tempo com as pessoas aí com os lotes tomados por mato e aí para resolver a situação colocando fogo aí nos lotes. A gente tem informação, Gui, de um grave acidente, um acidente fatal registrado ontem à tarde em Carmo do Paranaíba. A colisão envolveu aí uma bicicleta e um carro. A informação é de que o condutor do carro, um homem de 33 anos, trafegava pela rua Vigilato Rodrigues, sentido ao centro da cidade, lá em Carmo do Paranaíba, quando foi surpreendido pelo ciclista que seguia pela rua Manuel Eugênio Mendes, sentido ao bairro Paranaíba. O motorista alegou que ao ver o ciclista já estava muito próximo da via, não conseguiu evitar a batida. O impacto ocorreu lateralmente. A vítima foi lançada para o para-brisa do veículo e com a força da batida, o ciclista caiu já desacordado no chão. A própria população acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros aí e encaminhou o ciclista para a UPA em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano. A informação é que assim que a vítima chegou lá, ela foi entubada, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e aí por volta das 19 horas a morte foi confirmada. A vítima é Alberto Lucas Lisboa Nunes, de 30 anos, e faleceu devido à gravidade dos ferimentos, e a causa da morte foi traumatismo crânio e também de tórax. A polícia militar foi acionada, fez o boletim de ocorrência. A informação é que o condutor do carro prestou todos os esclarecimentos, permaneceu no local durante o atendimento à vítima, estava com a documentação dele e também do carro em dia. E aí agora as autoridades vão investigar a dinâmica do acidente. A informação é de que a perícia não esteve lá porque a cena já tinha sido alterada aí, devido ao socorro prestado à vítima. A gente também tem informação de acidente na rodovia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um acidente registrado ontem à tarde na MG 235 em São Gotardo e envolveu 2 veículos. O condutor do Taos, que aparece nas imagens, disse que estava saindo de uma empresa às margens da MG 235 com destinação Gotardo, que não percebeu a aproximação do veículo e aí, ao entrar na via, houve a colisão. O condutor do Taos não ficou ferido e dispensou atendimento médico. Já o condutor e a passageira do Celta relataram que seguiam de São Gotardo para a Guarda dos Ferreiros, quando aí o carro entrou repentinamente, não conseguiu evitar a batida. O condutor apresentava ferimentos leves e a passageira tinha uma fratura na perna esquerda, foi socorrida pelo SAMU até a UPA de São Gotardo. Depois do recado, Gui, a gente volta falando mais destaque de Patos de Minas e região, inclusive recebemos informação agora há pouco de um possível acidente entre 2 caminhões, envolvendo caminhões entre Presidente Legal e Patos de Minas. A gente sabe que esse trecho aí tá perigoso, tá passando por obras, né? E aí a gente aguarda a confirmação da Polícia Militar Rodoviária a respeito desse acidente. Assim que a gente tiver mais informação, a gente fala. Muito bem, recado é comigo, viu, Ayandra? Segura aí. Eu sei que às vezes, com a correria do dia a dia, a gente deixa a saúde de lado.
Mas eu vou te contar uma coisa. Você pode contar com o HNSF para cuidar de você a qualquer momento. O HNSF tem uma ressonância magnética que eu vou te falar. É tecnologia de ponta. Você pode contar com exames mais rápidos e com segurança no diagnóstico. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados. Você pode marcar a qualquer momento, 24 horas, tudo com aquele atendimento cuidadoso e humanizado que você já conhece. E tem mais, o HNSF aceita diversos convênios. Consulte as condições. Então, meu amigo, minha amiga, tá esperando o quê? Cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil. Entre em contato agora com o HNSF para agendar a sua ressonância magnética pelo WhatsApp 3820-1000. Isso mesmo, é super prático. Então não perca tempo, cuide da sua saúde com carinho e tecnologia de quem é apaixonado pela vida. HNSF, apaixonados pela vida. Muito bem, eu volto com a Yandra. Teve uma queda de árvore, o Yandra, lá na Avenida Paracatu? Conta aí. Isso mesmo, Gui, ontem à noite essa árvore caiu lá na Avenida Paracatu. Informação inclusive é de que um veículo foi atingido, tinham outros veículos ali próximo também. Infelizmente ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A informação é que para o serviço aí de corte, né, desses galhos da árvore até que eles fossem colocados aí no canteiro central, a pista ficou interditada por cerca de 40 minutos, porque o galho tinha obstruído ali toda a via, né, na pista aí da Avenida Paracatu. E a informação é de que hoje pela manhã a prefeitura iria lá para retirar os galhos do canteiro central. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa árvore estava seca e não houve nada aí para que ela caísse, né? Não teve nenhum acidente, nem teve registro de ventos fortes ontem, mas como a árvore estava seca, essa provavelmente foi a causa da queda dessa árvore. Felizmente, como eu disse, ninguém se feriu. A gente também tem informação, Gui, de que a Polícia Civil prendeu ontem uma mulher de 31 anos, investigada por aplicar diversos golpes de estelionato lá na cidade de Rio Paranaíba. A ação é resultado de levantamentos conduzidos aí para apurar fraudes cometidas contra pelo menos que 5 vítimas lá naquele município. De acordo com o apurado, a suspeita utilizava cártulas bancárias já compensadas e descontava os valores previamente por meio de aplicativo e, em seguida, reutilizava os documentos de forma fraudulenta. Os crimes causaram prejuízo a diversos profissionais e comerciantes locais, impactando diretamente o comércio da cidade. Com base nessa investigação, foi solicitada, então, pela Justiça a prisão preventiva dessa mulher, bem como também um mandado de busca e apreensão na residência dela, e a investigada foi localizada e presa durante os cumprimentos, então, dessas ordens judiciais. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e, de acordo com informações, ela era funcionária de um grande produtor rural lá da região. Por enquanto é isso, Gui. A qualquer momento a gente volta aí trazendo mais destaques de Patos de Minas e também da região. Muito bem, dona Yandra. Obrigado por enquanto, porque agora vou falar para você da Óticas Diniz. Põe na tela, Danilo. Enjoei, troquei Óticas Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 na compra de um novo. Enjoei, troquei, tô na moda. Enjoei, troquei na razão. Enjoei, troquei. Desapega. Enjoei, troquei a visão. Seja qual for o seu motivo, enjoei, troquei Óticas Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 na compra de um novo. Aproveite. Enjoei, troquei de estilo. Enjoei, troquei, troquei, troquei. Enjoou, trocou o estilo. Tá na mão. Óticas Diniz. Pra ver você feliz. Muito bem, e aqui comigo a Laísa Santos. Tudo bem, aí, Laísa? Gui? Tudo bem, tudo certo. Ainda bem que você não tá afônica, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Gripezinha à toa? De leve, coisa bobinha. Batendo ponto, né, gente, da época do ano. Coisa bobinha. Boa tarde aí, pessoal de casa. Gente, muita coisa bonita, já trouxe aqui. Gui já tá experimentando. Gostou do meu óculos? Chique, hein, Gui? Aramis. Esse aqui é bom, bonito e barato. Esse aí tem um preço bom. Mas aí, se for lá na loja e falar que foi pelo programa... Tem desconto especial. Tem mais desconto, Se você gente? chegar lá na loja e falar, olha, eu vi lá no programa Gui Boaventura, o que acontece? Você vai ter um desconto especial. E um abraço especial aqui também.
Esse modelinho que o Gui tá colocando, gente, é um modelinho de armação da marca Aramis. Parece que nem tá de óculos. Isso que eu ia falar, ele é super leve, super discreto, né? Em relação a conforto, você nem sente direito que tá usando um óculos. E em relação à descrição também, é um modelinho que para quem realmente não gosta de uma armação que marque muito no rosto, essa daqui é uma ótima opção. Principalmente por ela ter esse fio de nylon embaixo, então ela remete justamente essa questão da descrição aí que o pessoal busca. E esse modelinho é bacana, Gui, porque se o pessoal quiser fazer esse estilo de lente, o estilo de óculos que é só para leitura, que às vezes tem que ser aquela lente menor, a gente consegue até personalizar e diminuir um pouco o tamanho da lente aí, para você estar usando aí bem na frente da ponta do nariz, né? Já traz um direcionamento exato para sua leitura, viu, gente? Outro modelinho de armação da linha masculina é essa daqui. O Gui vai experimentar também. Esse aqui já é um modelinho de armação para quem busca algo mais despojado, né? Com uma coloração diferenciada. Vai ficar bom também. É um modelinho de armação mais diferenciado. Olha como é que fica bacana. Fica com cara de intelectual. Olha. Intelectual, gente. Um modelo. E é para você ver, gente, essa questão de armação vai muito de gosto mesmo e do que você quer realmente transparecer aí do seu dia a dia, de como que é a sua personalidade, viu? Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes têm vários formatos de armações justamente lente dá personalidade, né? Totalmente. Ela destaca a personalidade. Fora a questão da coloração da armação, né, Gui? Que é uma armação com a tonalidade do azulado com o marrom, que fica bem diferente. E também é muito barato. Além de ser muito barato, fala que viu aqui no programa, tem desconto especial. Justamente. Não é isso? Agora eu vou mostrar para vocês as armações femininas. Mas antes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse modelinho de armação que o Gui experimentou agora é um modelinho, gente, que é tão versátil que até para você que às vezes está buscando algo que não seja mesmo muito marcante, né? Não quer uma armação muito com gatinho, também quer uma armação mais intelectual, também para você, mulher, pode estar pegando uma armação nesse formato, nesse estilo e vai combinar super bem, tá? Então esse modelinho de armação aqui é bem versátil. Vou começar mostrando aqui da linha feminina. Essa armação da linha Vogue é uma armação com uma tonalidade translúcida com um fundo mais nudezinho. Para quem busca um estilo de armação que não fique muito escura no rosto. Ela tem o detalhe no gatinho que levanta um pouco o olhar. A haste dela toda no metal, esse metal aqui mais dourado com o jogo de tonalidade do marrom, deixa a peça ainda mais sofisticada. Vocês podem ver que traz uma centralização muito bacana aqui pro meu rosto, né? Pro meu olho, principalmente para você que às vezes vai fazer uma lente multifocal. É muito importante você ficar atento nessa escolha de armação, porque quanto mais centralizado o seu olho fica na armação, mais facilidade você vai ter na adaptação das suas lentes multifocais. Outro modelinho que eu trouxe aqui para quem já busca uma armação que ilumine ainda mais o seu rosto e sai dessa proposta do acetato como a anterior, é esse modelinho de armação da linha Michael Kors. Ela é toda num metalzinho rose gold, então ela vai iluminar ainda mais o rosto, vai trazer uma delicadeza e o bacana, quando você faz uma lente com tratamento de antirreflexo, ele vai trazer ainda mais discrição para sua lente, viu, gente? Vou mostrar aqui simulando para vocês verem como que seria uma lente tradicional e essa daqui já seria uma lente com um tratamento de antirreflexo que traz ainda mais discrição aí para o seu dia a dia. Vocês podem ver que essa armação está acompanhando muito bem o desenho da sobrancelha. É mais quadradinha. Para o meu rosto ela fica um pouco pequena, mas para você que tem um rosto mais fino ela vai encaixar super bem. O bacana também é que esse estilo de armação no metal traz a plaquetinha aqui e vai trazer uma sustentação a mais da armação nasionasal, tá? Então é uma ótima opção para você que às vezes tem dificuldade de achar um óculos que encaixe bem aqui na nasal. Essas são algumas das opções que a gente tem disponível lá nas Óticas Diniz. Lembrando que a gente está com a nossa super promoção da campanha Enjoei e Troquei. Você comprando armações e lentes, sua compra ficando a partir de R$ 8,99, seu óculos antigo vale R$ 200 em desconto. A gente está com essa campanha para arrecadar armações para doação. Então você que está com óculos quebrado, estragado, está guardadinho aí, não está usando, aproveita para você estar renovando. Se você também não tiver na época de fazer um óculos novo, pode levar a sua armação que de toda forma a gente vai estar arrecadando para doação. Então lembra, gente,
Chegou lá na loja, fala que foi pelo programa do Gui, que você tem um desconto especial e quer aproveitar para renovar os seus óculos, leva sua armação antiga também. Chegou na loja, tem também o quê? Abraço especial aqui no programa. Dona Horádia também passou lá na loja, viu, Gui? Eu vi a Amanda falando aqui mais cedo, que encontrou com ela. Dona Horádia passou lá também, então um abraço especial hoje para Dona Horádia, lá do bairro Nova Floresta. Ela realmente tem um carinho muito grande aqui com o pessoal da NTV, com a gente lá também. E ela passou lá para dar um oi pra gente. Abraço especial, viu, Dona Horádia? Abraço aqui também pro Chicão, lá da Avenida Parque. Pra Sirlene, a Lindaura e a Ádia, aqui do centro mesmo, tá, gente? Um abraço especial pra vocês. E você que ainda não foi lá na loja pra aproveitar, não perde tempo não. Passa aqui na rua Major Gotti, número 894, e tem também em Patrocínio, Avenida Rui Barbosa, número 173. Vou ficar aguardando vocês lá. Abraço pra você também, Gui. Pra você também, Laísa. Muito obrigada. Até mais. Até. A NTV completou nesta semana 33 anos. A emissora faz parte da história de Patos de Minas e parte também de toda a história de toda essa região aqui. O Danilo traz aqui, ó, e põe na tela. Há mais de 3 décadas, a NTV nasceu com a missão de informar e entreter. Ao longo dos anos, se consolidou como uma das maiores referências em comunicação da região. Uma emissora que acompanha o ritmo da cidade e do interior, registrando há 33 anos os acontecimentos mais importantes e fazendo parte da história de milhares de pessoas. Essa comemoração de data, ela serve para isso, para a gente relembrar uma trajetória, para a gente relembrar por que estamos aqui, como que começamos e como que estamos hoje, mas principalmente é um momento para a gente agradecer a quem realmente faz acontecer. O nosso agradecimento todo especial à nossa audiência, porque a audiência é o motivo de tudo para nós. Em um mundo cada vez mais conectado, a NTV segue presente e forte acompanhando as inovações tecnológicas. A emissora, juntamente com a nossa FM e o portal Patos Já, integra um grupo de comunicação que tem presença ativa nas plataformas digitais e segue crescendo, sem perder suas raízes. Eu acho que continuar fomentando a escrita, a leitura, é um desafio, e saber que ainda tem público que para ler as nossas matérias é ainda mais motivador, por saber que não é tão procurado tanto quanto era antes. Então, continuar com o site, ver que as pessoas gostam de ler, que as pessoas se interessam pela nossa escrita, que as pessoas esperam as nossas notícias de manhã, que leem o jornal antes de trabalho, antes de estudar, enfim, é contagiante. E é um trabalho muito bom que eu gosto de fazer. David Bala, um dos funcionários mais antigos da casa, é locutor da rádio Nossa FM e apresentador da NTV, e fala com orgulho de fazer parte da história da emissora. Fazer parte, eu digo que não só de uma emissora, mas da família, né, do Grupo NTV é um sonho realizado. Por ser uma emissora de referência e eu ter sonhado com isso. E viver dentro dessa família com a minha família, que minha filha também faz parte da equipe. Posso dizer que eu sou um pai e um profissional realizado ao extremo. Odaí Cardoso é outro nome que há 11 anos se faz presente na casa. Para que as reportagens cheguem até a tela da NTV, existe um trabalho conjunto que envolve diversas pessoas. Tem um trabalho intenso, né? Desde alguém que produz essa reportagem, passa por esse repórter vai para a rua, tem um trabalho intenso do cinegrafista que está do outro lado, do repórter que busca a informação e apura tudo, para aí passar por edição e depois chegar até o pessoal de casa. Então as pessoas não têm noção do trabalho que dá, mas é uma satisfação muito grande. E por trás de tudo isso, existe um mecanismo bastante elaborado, que faz a NTV funcionar todos os dias. Nos bastidores, os profissionais do Master Control e da técnica controlam o que chega à casa de cada telespectador.
Na verdade, isso aqui é uma engrenagem gigantesca que depende de todo mundo da equipe para realmente chegar na casa das pessoas que estão nos assistindo com um conteúdo de qualidade e com sempre muita verdade em tudo que é feito aqui. 33 anos não são 33 dias. A cada novo ciclo, a NTV avança em tecnologia, inovação e qualidade, mas sempre com os olhos no futuro, sem esquecer da sua essência. Vida longa ao Grupo NTV de Comunicação. Muito bem, ontem nós já destacamos aqui no nosso programa o aniversário da NTV, falamos da importância dessa emissora para Patos de Minas e para toda a região, né? Ela antecede o progresso dessa cidade, ou o boom de progresso dessa cidade dos anos 90 para cá, né? E o desenvolvimento também de toda a região no começo dos anos 90 para cá. Tudo que aconteceu, principalmente no desenvolvimento da cidade, desenvolvimento político, desenvolvimento econômico, passou ou teve a antecedência da NTV. Ela precedeu os acontecimentos, ela acompanhou todos esses acontecimentos e deixou registrado aí para a história. Muito importante a NTV para toda a região, para Patos de Minas em especial, para a história da nossa gente. Parabéns aí à NTV e personalizada aí nas figuras do nosso diretor-presidente, o Oscar Faria, e da nossa diretora de jornalismo, a Ludmila Bahia. Parabéns à NTV. E agora é hora de falar para você da Propé Calçados. Está chegando aqui a Larissa. Chega para cá, Larissa. Empurra o seu carro. Tudo bem com você? Tudo bem, Gui. Graças a Deus. Como é que você tá? Bem, muita coisa boa aí? Muita coisa boa. Coisa para festa, pra gente usar na festa, por exemplo, aquele masculino, sapato sim. De lá. Aqueles sapatênis aí. E esses sapatênis aí. Exatamente. Para usar na festa. Tá então chegando. Conta aí o que você tem hoje, Boa tarde, Larissa. pessoal aí de casa. Vim trazer ótimas opções das lojas Propé Calçados. Gente, eu quero começar com esse sapato aqui, esse sapatênis, na verdade, da Ferracini. Gente, todo em couro, com solado de PU, todo reforçado. Gente, super leve e macio, não escorrega. Ótimo, ideal aí para quem tá curtindo a festa do milho. E olha só, esse sapatênis, gente, chegou também todo em couro, modelo esporte fino, com solado emborrachado, não escorrega, super macio. E para mulherada, temos esse aqui, ó. Olha só esse modelinho da Usaflex. Gente, a palmilha dele é massageadora, ela contribui para não deixar dar dores no pé, solagem de borracha para não escorregar, com sistema calcifácil, gente, super fácil de calçar. Temos também o tradicional, a sandália nuvem, né, gente? Olha pra você ver. Ela é toda em EVA, com um sistema de velcro para facilitar na hora de calçar, super leve e macia. E tem também, pessoal que tá aí à tarde, no domingo à tarde, só colocar o pé. Gente, olha essa papete da Moleca. Não escorrega, super macia e super leve, toda detalhada aqui no dourado. E Gui, eu quero mostrar também os agasalhos. Gente, chegou o agasalho da Adidas, esse estilo com as linhas mais grossas. Com zíper aqui, ó. Tem zíper no bolso para não perder, gente. Super flexível. E olha só, fica ótimo, Gui. Não deixa passar nem frio. Pois o nome já indica, exatamente. Agasalho. Não é isso? Nossa, é muito bom, Gui. É confortável, muito né? Muito confortável, pessoal. Aliás, a Adidas é uma marca exatamente, que ó, o material dele bordado. Com esse tipo de coisa, aquele né? que sai, ele é bordado, esse que nem sai. Então, não tem como sair. Pessoal, não perca tempo e passa em uma das lojas Propé Calçados. Estamos na Avenida Brasil, bairro Brasil, Rua dos Caetés, bairro Alvorada, e ali na Padre Caldeira, logo em frente à Praça do Mercado Municipal. Gente, crediário ou cartão, facilitamos a entrada sua ali no crediário. Se você não tem cartão, passa na loja que a gente abre o crediário. Gente, 5 vezes sem juros. Não sem burocracia. Sem burocracia, Gui. Não perca tempo e passe nas lojas Propé Calçados. E tem abraço, não? Tem abraço, Gui. Vamos abraçar o povo. Senão não vale. É verdade, Gui, ó. Custou achar o papelzinho. Custou achar, você acredita? Quero mandar um abraço especial pro Divino, lá no Alvorada, a Maria Geralda e o João Bessa, lá no Alto Limoeiro. E quero deixar um abraço também pra NTV, que parabenizar ela pelos 33 anos, Gui. Muito obrigado. E abraço pra você também, Gui. Pra você também, Larissa. Até mais.
Muito bem, vamos tocando em frente o nosso programa, né, dona Yandra? Vamos tocar aqui porque hoje tem muita coisa, né? Hoje tem várias participações aqui no nosso programa e ainda tem muita notícia, muita informação para você. Mas agora é hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Muito bem, eu quero convidar aqui para o quadro Advogado do Povo. Pode ir para cá, doutor. Doutor Brian Epstein. Tudo bem com o senhor, doutor? Bem. Primeiro eu quero dizer o seguinte, nós convocamos o senhor para falar de um assunto hoje aqui que o senhor entende muito bem, já que é um dos advogados criminalistas. Aliás, o senhor atua num leque de direção muito grande, mas tem essa especialidade também de atuar no crime e atuar no crime com sucesso. Com sucesso, quer dizer, conseguindo bons resultados, conseguindo emplacar teses, às vezes em alguns momentos muito difíceis, mas o senhor tem sido realmente um profissional diferenciado nessa área, desde lá do tempo que a gente começou a bater papo, né, quando o senhor chegou aqui, já emplacou nesta área aí, bons trabalhos, bons serviços prestados aí para os clientes. Então, a gente queria falar do Tribunal do Crime, né? Explicar para o nosso telespectador, porque a gente está dando notícia aqui o tempo todo sobre julgamento, o fulano foi julgado, o advogado de defesa vem dar uma entrevista dizendo que não concorda com a tese do Ministério Público, o Ministério Público vem e não concorda com a tese do advogado de defesa ou da defesa em si, e aí as pessoas ficam assim, sem saber como é que entende ali a mecânica, como é que funciona e quais são os objetivos das coisas, né? Por que temos o o juiz de direito e temos, nesse caso, o juiz de fato, né, que é assim considerado. Então, isso está na sua mão, doutor, para o senhor esclarecer para o nosso telespectador. Ô Gui, quero cumprimentar a todos, mas antes de tudo, Gui, eu quero também registrar o meu cumprimento de parabéns de êxito para a NTV com seu aniversário comemorado ontem. Isso porque a NTV, quando veio para a nossa região, teve o condão durante esse tempo todo de transformar, de dar importância às coisas que são nossas. Relevar a nossa gente, relevar os profissionais daqui, relevar os produtos aqui da nossa região. Antes as coisas só vinham na televisão do Rio, de São Paulo, das capitais, e quando a NTV veio para Patos, transformou em importante as nossas coisas, divulgou para a nossa própria gente as nossas qualidades. Então, regionais. Então, parabéns a todos, parabéns ao diretor-presidente, o senhor Oscar Faria, diretor de jornalismo, a Ludmila, pela excelente condução. Mas, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é um assunto, Gui, que somos por ele apaixonados desde que começamos a atuar na advocacia. Meu primeiro júri eu fiz com 6 meses de atuação na advocacia, foi lá em Presidente Olegário e guiado pelo Dr. José Ferreira, grande amigo nosso, que nos deu grande incentivo na advocacia e que fez realmente um grande nome. Mas a importância do júri está porque é a única forma de participação popular no Poder Judiciário. O cidadão participa elegendo prefeito, participa elegendo deputado, vereador, e do Poder Judiciário a única forma que tem de participar é através do Tribunal do Júri. Nós estamos vivendo, a meu juízo, uma certa crise no Tribunal do Júri. E assim, Gui, nós entendemos que existe essa crise porque quando se coloca o cidadão para ser julgado, o réu para ser julgado, o jurado, os populares que são escolhidos, eles não atribuem, eles não julgam a causa de acordo com o significado daquele momento. Os jurados são direcionados a julgar a causa de acordo com os seus valores, de acordo com as suas circunstâncias, e não com a simplicidade de ver o caso, o contexto que aconteceu e julgá-lo naquele contexto.
Então querem revalorizar e querem exigir de um homem comum as qualidades não de um homem normal, não de um homem médio na sociedade, mas sim querem ver naquele cidadão as qualidades de um super-homem, de um super-herói, que geralmente nem mesmo aqueles que estão julgando têm aquelas qualidades, ou os membros da sua família mais próxima, ou dos seus amigos, vivem naquela plenitude de virtudes como se exige do cidadão hoje. Essa é uma visão crítica que, neste momento, esse advogado tem sobre essa instituição do júri. Doutor, quando o senhor se depara com um corpo de jurados, o senhor que é advogado, o senhor está lá atuando na defesa de um cidadão, e aí o senhor depara lá na frente de um corpo de jurados e vê diversas pessoas com diversos níveis culturais, com diversos andamentos na questão cultural, inclusive na questão de vida na cidade, diversos segmentos, né, dentro da sociedade. Como é que o senhor observa e fala, minha tese vai convencer esse pessoal, minha tese vai sair vitoriosa aqui, olhando para esse pessoal, para esse quadro de jurados aqui? Como é que é isso? Gui, o trabalho feito pelo advogado no tribunal do júri, ele não é bem um trabalho de convencimento. Ele é um trabalho, expor uma tese, explicar a realidade enfrentada por aquele cidadão que está sendo julgado naquele momento. Eu acredito que o trabalho desse advogado ou o trabalho de qualquer outro advogado que esteja fazendo a defesa perante o tribunal do júri não seja o fato de a sua tese ter sido acolhida pelo jurado ou não, mas sim a capacidade que o advogado tem de fazer com que os jurados entendam seu ponto de vista. E eles, entendendo o ponto de vista da acusação e entendendo o ponto de vista da defesa, né, possam entender qual que é a melhor realidade, qual é a melhor tese que representa o que ali aconteceu. Então, é um trabalho, e quando a gente vê a pluralidade de pessoas que estão lá, pessoas com formação, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, é realmente um desafio. Porque realmente a linguagem que atende a um e chega a um, talvez não é compreensível para outros. Então, daí a necessidade de uma experiência, a necessidade de compreender realmente os problemas humanos e de ver com simplicidade e humildade as circunstâncias. Duas coisas, doutor. O seu cliente vai te procurar pensando isso. Eu vou procurar o doutor Brian porque ele é bom advogado e vai convencer o corpo de jurados. Essa é a intenção de quem procura um advogado, né? Ele procura com essa justificativa. E ali na frente o senhor desenvolve uma tese e tal para observar essa colocação, né? A colocação na defesa de alguém. Porque o senhor vai lá para defender alguém, ou para acompanhar a acusação, ou ser acusar, não é nem acusar, é assistir a algum outro lado dessas duas partes que estão lá. Como é que é esse movimento do advogado? Porque o senhor tem que pega os fatos em si e dá um ângulo de visão para ser exposto lá, não? Isso. O advogado, seja ele estando fazendo a defesa, seja ele estando auxiliando na acusação, porque o titular da acusação é o promotor de justiça, né? O importante é que ele capte a realidade em que as partes estão inseridas. E naquela realidade, naquele contexto social, naquele contexto cultural que envolvem as partes, é que deve ser feito o julgamento. Não acho que deve-se pensar aquela situação, pessoas que estão, por exemplo, num ambiente extremamente humilde, sem assistência cultural, e eu querer que eles se comportem como se comportaria um cidadão que tem formação superior, ou que seja um cidadão pós-graduado, ou que viva circulando meios altos da sociedade, ou que seja abonado
por várias qualidades, por dinheiro. Então são realidades diferentes. O importante é que você veja a realidade. Não é o critério para a justiça escolher o corpo de jurados, né? Não. Quanto mais diversificado o corpo de jurados, melhor. Porque se entende que os 7 jurados que estão ali naquele julgamento, eles representem por amostragem o que a sociedade inteira pensa. Qual que é o dissenso? Se esses jurados entendem que precisam exigir tantas qualidades e tanta nobreza do réu, é certo que essa sociedade não é a que esses jurados representam. Porque é essa sociedade que os jurados representam é que tem produzido o próprio crime. Então, esse divórcio entre a realidade vivida e o que o jurado está exigindo do réu é que é um dissenso. A arrogância da acusação faz com que fatos importantes, às vezes, não sejam analisados com a profundidade que merecem. Às vezes, por exemplo, Gui, tem-se, às vezes, o tribunal do júri, e não muito distante, julgado situações de crimes contra a honra, dizendo que houve estupro ou alguma coisa nesse sentido, e esquecendo que a sociedade brasileira é o 10º país no mundo mais consumidor de pornografia online. Tá certo? Então, essa sociedade, que grande parte da sociedade é consumidor disso, então, quando na hora do julgamento, não assume essa realidade e exige do outro, que não é ele, um comportamento diferente. Então, nós temos visto muita coragem dos advogados. Né? É próprio do ser humano. Né? É próprio do ser humano, mas é um defeito. Porque se eu estou ali para aplicar a lei, aplicar a justiça deve ser aplicada nas medidas e nas necessidades do caso. Não com a minha régua. Vou colocar uma pergunta para o senhor. Senão essa justiça seria uma justiça objetiva, não uma justiça para aquele caso. E a regra da justiça é dar a cada um o que é seu na medida das suas possibilidades. O senhor é a favor, inclusive, então, da singularidade do julgamento? Não, eu acho que o juiz, em determinadas causas, é que deve julgar sem o corpo de jurado? O corpo de jurado, o júri, ele é definido para os crimes dolosos contra a vida, culposos contra a vida, né? O infanticídio, o homicídio, né? O aborto, né? Isso, eu acho. Salvo alguns, né? Salvo algumas circunstâncias. Como, por exemplo, o latrocínio. O latrocínio é de competência do juiz primeiro, o juiz único, né? Agora, é o seguinte, eu não acho que deve mudar essa situação. O que eu estou pondo em discussão é o que os jurados devem observar. É a postura dos jurados nesse momento na sociedade. Deve se envolver com o fato e não julgar com os seus valores, porque aí a gente está fazendo um divórcio. Né? É triste ver quando o cidadão, o apenado, tem que suportar uma pena pelo um conceito que talvez ele não tenha cometido naquela extensão. É muito difícil no júri pedir-se absolvição. Às vezes pede, na maioria das vezes, para que se faça um aquilatamento das circunstâncias, para saber como é que aconteceu aquilo. Então, nesse momento, eu acredito que nós estejamos com uma crise, mas que com situações como essa aqui que estão sendo debatidas, com situações das escolas jurídicas, a divulgação do trabalho importante dos jurados, essa figura vai mudar. Os problemas da nossa sociedade, eles são ciclos, são pendulares, eles vão e voltam, né? Eu acredito que nós estejamos agora num momento agudo. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, porque nós estamos falando aqui do juiz e estamos falando mais do corpo de jurados. Né? A diferença e o peso de cada um num julgamento, né? E se, por exemplo, um corpo de jurados tiver uma tendência que não é aquela entendida pela defesa ou pelo juiz, por exemplo, ele pode mudar alguma coisa nessa decisão? E qual é a diferença dos dois? O Gui, o julgamento, os jurados, o conselho de sentença, a conclusão que eles chegam é soberana, tá certo? Nada pode alterar aquela situação. Em algumas circunstâncias, o tribunal pode anular o julgamento por ter acontecido um julgamento contrário à prova dos autos, com raridade. Mas a decisão
expressada pelos jurados, ela é soberana. É muito difícil alterar uma decisão do Conselho de Sentença. Às vezes, em um recurso pode aumentar aumentar a pena a pedido do promotor de justiça ou diminuir a pena. Mas anular um julgamento ou interferir na qualidade daqueles crimes reconhecidos ou afastados pelo Conselho de Sentença é alguma coisa que é muito difícil, em razão do princípio da soberania dos vereditos do júri. Pois é, o corpo de jurados dá um veredito, culpado. Sim. Qual que é o papel do juiz de direito? O papel do juiz de direito é, então, delimitar a pena considerando os parâmetros fixados pelos jurados. Por exemplo, reconheceu o crime, já tem uma pena. Reconheceu um elemento, por exemplo, um homicídio privilegiado. Então o juiz vai dosar quanto que vai diminuir a pena. Se reconheceu, por exemplo, elementos que qualificam o crime, 1 ou 2, então majora a pena, né? E, por exemplo, quando há crimes conexos, né, que no tribunal do júri se julga tráfico de drogas, no tribunal do júri se julga estupro, né, então fica a cargo do juiz presidente do conselho a fixação das penas de acordo com o que os jurados definiram, acolheram ou afastaram. Para finalizar, doutor, eu queria saber do senhor o seguinte: observações e o que se pode melhorar nisso, ou o que se deveria melhorar nisso, nesse sistema todo de julgamento através do tribunal do júri no direito brasileiro. Olha, Gui, a visão deste advogado que milita em grande parte na defesa, o que se deve melhorar, o que se deve ter atenção é que os jurados recobrem as suas responsabilidades, que ali existem mais de uma forma de matar um cidadão. Entre essas formas, efetivamente, disparar um projétil de arma de fogo, enforcá-lo, né, desferir um golpe de faca. Mas existe a morte social, existe a morte profissional. E se o cidadão causou um mal à sociedade, a pena vem para impedir esse mal, para servir também de exemplo social. Quando há pena aplicada ao condenado, quando se exige do condenado alguma coisa que é maior, esse temor, esse mal que se faz ao condenado, é o mal que se faz a toda a sociedade. Porque cada um de nós pode, a cada momento, também passar por aquela situação. Então esse medo não só atemoriza aqueles que são efetivamente condenados, aqueles que já estão definidos que vão sentar no banco dos réus, como todos nós que um dia, por uma circunstância qualquer, podemos estar lá. E se a medida for de justiça, e se os cidadãos julgarem os casos de acordo com as realidades em que os contendores estão imersos, seria um princípio de mais justiça. Este é a mensagem que esse advogado gostaria de passar. Tá certo? Não que seja um tribunal do júri absolutamente absolutório e nem condenatório, mas que julguem os casos de acordo com a sua realidade e a realidade em que as partes estão imersas e não com a realidade que os jurados têm, que é outra, talvez possa ser de outra condição financeira ou cultural ou de qualquer outra ordem. Posso só fazer uma observação, doutor? Sim. É por isso que o senhor é o grande profissional que é, né? E consagrado na nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, Gui. Sempre um grande amigo. E o depoimento dos amigos são sempre suspeitos. Só não. Aqui todo mundo sabe que aqui a gente fala, apura para falar a verdade, sempre. Doutor, obrigado mais uma vez. Foi um grande bate-papo aqui hoje. Parabéns, Gui, levo os parabéns à NTV também pelos 33 anos aí, tornando importante as coisas aqui da nossa região. Obrigado. Pode rodar. Hora de falar para você da Bom Pastor. Pode rodar, põe na tela. Ao longo de 30 anos, o Grupo Bom Pastor construiu uma sólida trajetória, baseada em valores de cuidado e respeito com a comunidade. Desde os seus primeiros passos, a empresa cresceu, tornando-se referência de cuidado e dedicação em momentos desafiadores. Com gratidão, celebramos cada história compartilhada e cada vida homenageada ao longo dessa jornada. Agradecemos cada cliente, colaborador e comunidade que faz parte dessa incrível história.
Neste processo de crescimento, ansiamos pelo futuro. Novos projetos estão por vir. Novo espaço para homenagem, ampliação das nossas estruturas e muito mais acolhimento e modernização. Essa transformação reflete o nosso compromisso com a excelência para atender as necessidades daqueles que confiam em nós. Agradecemos por fazerem parte dessa história e aguardamos com entusiasmo os próximos capítulos dessa jornada de amor, cuidado e compromisso. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Olha, a CEMIL recebeu recentemente o primeiro lugar no prêmio AMIS, troféu Gente Nossa, como a melhor marca de leite UHT em Minas Gerais, entre as maiores fabricantes do Brasil. Para falar sobre essa premiação, para falar do momento que está vivendo aí a CEMIL, estão aqui comigo o presidente da CEMIL, Vasco Praça Filho, conhecido por todo mundo e chamado carinhosamente por todo mundo de Vasquinho, e o vice-presidente, o que eu tenho que dar um destaque especial pela sua origem, né, por de onde que é, né? Meu amigo Jarim Marciano Ferreira. E aí, presidente? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso, Gui. Você está muito bem acompanhado hoje. Rapaz. É gente de terra boa. E aí, Jarim? Tudo bem? Boa tarde. Beleza? Prazer. E eu assino embaixo, viu? Não é? De terra boa, de gente boa e muito competente, nosso companheiro. É verdade. Obrigado. Mas vamos lá. Vamos lá, o presidente, falar Eu queria abrir um pouco o leque, a gente falar desse momento que está vivendo a CEMIL. Porque é um momento de muita premiação, de reconhecimento de mercado, que é uma coisa muito difícil, né? O seu fornecido pesquisa, como por exemplo o caso do Carrefour, né? Ele pesquisa, ele manda fazer auditoria, análise e etc. de tudo, dos produtos, e a CEMIL tem esse reconhecimento nesse momento. Então é um momento especial que a CEMIL vive, além do prêmio que recebe da AMIS, não é AMIS? A AMIS, não, a AMIS é a Associação Mineira de Supermercadistas, né? E na verdade é o Oscar do segmento de varejo, né? Onde os dirigentes dos supermercados e os consumidores anualmente votam aquela marca de determinado segmento. No caso nosso é o leite. Eu e o Jarim tivemos a alegria de receber essa premiação, que é o Oscar do leite, né? Vamos dizer assim. Essa aqui é a nossa premiação de 3 anos atrás, que é a premiação Prata, né? Isso aí é entre todas as marcas. A premiação Prata já era uma premiação muito forte. Aí esse ano nós conseguimos o ouro. Premiação Prata é o segundo lugar. É o segundo lugar. E aqui é o primeiro lugar. Quem foi conosco para essa disputa, né, Jarim? 3 marcas foram escolhidas entre todas as marcas que tem indústria no Brasil e que atendem Minas Gerais. Então, quem foram as 3 marcas escolhidas? Então, nós concorremos com as melhores marcas, mas as 3 marcas escolhidas, que está ali, né? A CEMIL, com o leite CEMIL, a Lactalis, com a marca também, que a Lactalis é a maior empresa de lácteos no mundo, quer dizer, a gente estava concorrendo com potências mesmo, e a marca Porto Alegre, que é da família do João Lúcio, mineiros lá de Ponte Nova, surgiu um apoio da M Suíça, então é uma empresa também muito forte. E aí, nessa hora que nós estávamos lá, no auditório da AMIS, definiu a marca mais forte, destaque entre os destaques, é o ouro realmente do troféu Gente Nossa, que foi a CEMIL. Foi um momento de muita emoção, que a gente não sabe quem vai ser, né? Define entre os 3, primeiro tira os 3 entre as 20 marcas que trabalham no Brasil e em Minas, e aí entre os 3 tirou o destaque. Então, esse ano, né, Jarim, nós estamos com o troféu ouro, né, que isso traz para Patos de Minas, para Minas Gerais, né, uma fábrica aqui na nossa cidade, que atende 19 estados e atinge mais 2 países do Mercosul, onde inclusive nós fazemos hoje produto, como você falou, para o Carrefour, a gente faz o leite condensado deles, fazemos leite e chocolate. E o Carrefour é o segundo
maior rede de varejo do Brasil, fatura em torno de 130 milhões de reais, e a primeira é Açaí Pão de Açúcar, com faturamento em torno de 140 milhões. Nós também fazemos para eles agora a marca Qualitar, de uns 2 anos para cá aproximadamente. E esse ano também, no julgamento lá de São Paulo, a marca Qualitar entrou no concurso lá. Então, como o leite condensado nosso é sempre que o destaque em Minas Gerais, o leite condensado na nossa marca também foi destaque lá com a premiação prata, concorrendo 13 marcas. Esse ano nós também conseguimos aqui, eu vou fazer uma colinha no celular aqui para ler justamente como os técnicos fazem. Nós recebemos, através da auditoria do Carrefour, que o Carrefour contrata, uma premiação extraordinária, que é a premiação que dá para a gente uma condição de concorrência muito forte. Matéria do Estadão da coluna Paladar de 20 de março de 25. Avalie qual é o melhor leite condensado do Brasil entre as 13 principais marcas. O SMU, com a marca Qualitar, ficou em segundo lugar, padrão prata. Prêmio Ambos, troféu Gente Nossa. Primeiro lugar, como a melhor marca de leite, o HT em Minas Gerais, pela Ambos 2025, entre as maiores fabricantes do país. Nota 94 no Qualitar Carrefour, onde se avalia durante todo o ano vários quesitos. Auditoria internacional reconhecida pela GFSI, FSC 22000, sendo a SMU certificada pela DNV Noruega desde 2018. SAC Mides, onde a SMU atingiu ponto de destaque não tendo exposições negativas nos produtos fabricados. Expensão e recebimento de produtos, onde todas as entregas foram entregues no prazo adequado, sem defeito de produtos na entrega. Análise laboratorial dos produtos SMU, retorno dos PACs, que é o serviço de atendimento de consumidor, né? Planos de qualidade e acessibilidade Carrefour. Nossa nota é a maior do mundo de segurança do alimento cartonado hoje. FSC 22000, SMU certificado internacionalmente. Mais uma vez aqui, né? Desde 2019. Muitos destaques dos produtos SMU em redes sociais, em especial o creme de leite também. Que o creme de leite nosso é 20% de gordura e o leite condensado é 8%. Então tem muitos fabricantes trabalhando com 6% de leite condensado e com 13 a 15, 17 no creme de leite a gente está com 20%. A SMU, ela priorizou a qualidade para atender os nossos consumidores e isso vem agora culminando em 2025 com esse sucesso das premiações. A gente fica muito feliz de estar aqui com você. Aproveito, Gui, para cumprimentar você pelo seu programa, toda a equipe sua, toda a equipe do Oscar Faria, pelos 33 anos no nosso programa e da nossa rádio NTV aqui. E por coincidência boa, nós também vamos fazer, dia 9 de setembro, 33 anos da SMU. Temos a mesma idade, né? A mesma idade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Jarim. Como é que é? Vocês dois cuidam dessa marca aí, desse patrimônio da nossa região aqui, que é a SMU, que é uma cooperativa, né, e que a responsabilidade de vocês é uma... Como é que é cuidar disso aí para chegar nesses resultados aí, como esse aí que está na sua mão? Bom, a responsabilidade é muito grande, né? A gestão da SMU é uma gestão compartilhada, onde todos, né, os gerentes, todos compartilham com a diretoria, né? Todas as decisões, as ações, a diretoria sempre ouve, né? Todo o seu corpo gerencial. Então nós cuidamos desde lá da captação do leite até chegar lá no nosso consumidor, tem um rastreamento e todos são responsáveis pela qualidade da SMU. Então a SMU tem responsabilidade junto ao nosso consumidor, por isso nós estamos recebendo esse troféu aqui. É responsabilidade muito grande e todos zelam pela qualidade, desde a captação até a mesa do nosso consumidor, do nosso cliente. Por isso a SMU foi premiada com esse troféu aqui. É uma consagração, né, presidente? É uma consagração, né, Jarim? De muitos esforços, de muitos produtores, das nossas cooperativas filiadas, nossa querida Copatos aqui de Patos de Minas, também dirigida pelo Zé Francelino, pelo Gilberto Cunha, a Coopervab de Paracatu, do Valdir, do Leonel, a Cooperativa de Dores do Indaiá, lá do Luiz Vaz e do Alfonso. Assim, são 6 mil produtores envolvidos com isso. E assim, nós estamos no momento da Fenamilho, né? A gente não podia estar também deixando de trazer esse presente para Patos de Minas, sábado é o aniversário da nossa cidade. E eu fico assim muito feliz de estar aqui no seu programa, de estar conversando
sobre a nossa marca. Nós estamos falando de coisas fortes do Brasil, né? Hoje a gente vê muitas notícias, às vezes, ruins no Jornal Nacional, essa coisa horrível que está acontecendo com nossos aposentados, né, que tem que ser punido, né? Mexer na aposentadoria das pessoas, é um absurdo. Mas a gente vê que no interior tem uma ANTV, no interior do Brasil tem uma CEMIL, tem geração de empregos de qualidade, tem um país forte e que a gente tem que ter otimismo em relação a esse país. Mesmo quando Brasília erra e tem errado muito, na minha opinião, o interior do Brasil tem feito a diferença. Segura as pontas. Segura as pontas, né? É como assim, o interior do Brasil é como o nosso interior. Eu estava ouvindo a reportagem do advogado que nos antecedeu. O que é o interior da pessoa? É aquilo que ele tem de bom, né? Às vezes de ruim, mas no interior do nosso país tem a coisa boa. Tem gente que sabe trabalhar. Coisas boas, presidente, no Brasil, e eu destaco sempre isso aqui. O nosso empresariado no Brasil inteiro é diferente do resto do mundo. Porque se trouxer gente lá da Europa e botar aqui para apanhar como apanha o empresariado brasileiro, ele vai embora no segundo mês. E o setor do agro nosso é forte demais. É forte não é porque produz muito, porque tem terra boa. É forte porque tem homens fortes, porque tem gente forte. Porque tem gente que acredita e aguenta os solavancos que esse país dá nesses dois segmentos. Homens e mulheres fortes. Você imagina, eu conheço muitas empresas que foram adquiridas aqui no Brasil por empresários internacionais, por empresas internacionais, mas geralmente quem adquire deixa dirigir, o senhor geralmente é brasileiro. Você imagina você sobreviver hoje com a maior taxa de juros do planeta, né? Olha só como essa cooperativa nossa aqui de Passo Minas, Copato, a CEMIL, tem que ser mais eficiente, porque enquanto nós trabalhamos com taxa de juros ao longo de 20% ao ano, tem empresas fora do nosso país com 3%. Um produtor da Europa... Tem país hoje que é importante em relação ao agronegócio, tem juro negativo. Tem juro negativo. Imagina assim... Eles pagam para você tirar o dinheiro lá. Eu tive visitando cooperativas na França, fui 2 vezes em feira na França, e vi equipamentos maravilhosos lá que são comercializados 30% mais barato que aqui. Com 10 anos para pagar, 2 de carência e juros de 3,5 ao ano. Aqui a coisa é diferente. Então, assim, a gente tem que ser cada vez mais eficiente, cada vez mais dedicado. E nós temos que também estimular as cidades pequenas, dar um grito lá em Brasília. Está muito exagerado a falta de responsabilidade do governo. Gastos excessivos em áreas que não deveriam gastar. E muitas vezes na área de saúde, né, o nosso povo está ficando sozinho. Aí você vem de novo a força do interior. Olha a nossa Santa Casa aqui, como está funcionando bem. O poder público uniu com o empresariado. Funciona por força de gente da cidade. De gente da cidade. A coisa andou, né? Aí o governador apoia, todo mundo apoia, o prefeito está preocupado em melhorar aquilo ali, os empresários assumem. Jarim mesmo é conselheiro lá da Santa Casa. O Isaías, chefe financeiro da CEMIL, é conselheiro voluntário. Então, assim, a CEMIL, voltando na CEMIL e voltando à força do interior, é esse modelo, esse exemplo da força do interior, das famílias rurais brasileiras, das pessoas sérias, das pessoas que querem o melhor. Então, na nossa companhia, na nossa cooperativa, a política é a política da seriedade, é de fazer produto que os nossos gerentes, que os netos deles vão consumir, que em algum momento, às vezes, um idoso, nosso avô, uma criança na UTI, um idoso na UTI, vai consumir nosso produto. E vai consumir sabendo que é bom, que é sadio, né? Então, tudo é desenvolvido, checado. Nós temos um mini supermercado dentro da CEMIL. Então, se um produto tem 120 dias de validade, ou ele tem 8 meses ou 12 meses de validade, toda semana aquela qualidade checada para saber que se lá no ponto de venda continua da mesma forma que foi fabricado. Então, isso é amor ao consumidor, é respeito ao consumidor, mas também é respeito aos nossos produtores que fazem a coisa certa, né? Então, eu queria também, nesse momento, agradecer todos os produtores rurais de Minas Gerais, do Brasil, a confiança. A CEMIL também faz a defesa classista desse setor. Quando nós estamos vendo essas importações predatórias do Uruguai e da Argentina, que derrubam o preço de uma forma que o produtor não consegue pagar suas contas, é a CEMIL, é a Copatos, é a Cooperrab, é a Comate que está defendendo o produtor, né? É difícil ver uma empresa que não seja cooperativa defendendo o produtor. A cooperativa tem essa vontade de fazer a defesa do produtor, tem a responsabilidade social, né? Santa Casa, a CEMIL é doadora da Santa Casa, o Hospital de Câncer de Uberlândia, o Hospital de Câncer
de patrocínio. A CEMIL é apoiadora, né? As APAES da nossa região, a CEMIL é apoiadora. As entidades como o Rotary. Através do Rotary, né? Através do Rotary, a CEMIL doa em torno de 1.000 litros de leite por mês para as entidades beneficentes aqui e as creches. E por que faz com o Rotary? O Rotary é sério. Sim, claro. É exemplo de seriedade. É verdade. Olha, o que eu posso falar é o seguinte. A gente podia ficar aqui mais 1 hora falando da CEMIL, né? Mas eu queria primeiro agradecer a deferência aqui conosco, né? De vir aqui mostrar isso aí, mostrar a CEMIL desse jeito que a gente está mostrando aqui e parabenizar, né? Vocês, os produtores, os funcionários da CEMIL, que são extremamente importantes, são selecionados com muito critério e são extremamente competentes, né? Então, parabéns para todos. Eu queria trazer um presente para você, que vai ser esse kit aqui, né? Nós trouxemos aqui 4 cafés para você sortear entre os seus telespectadores, né? E mais 2 kits de produto. Nós vamos também mandar via Larissa essa mascotinha de uma colega sua aí que já tinha encomendado a gente. Nós vamos mandar 3 mascotes, 3 kits e os cafés que já estão aqui para você sortear aqui entre seus telespectadores. Valorizar os 33 anos aí da nossa maravilhosa NTV. Com muito prazer. Muito obrigado. Parabéns, viu, Jarim? Obrigado pela atenção aí, né? E todos nossos clientes e consumidores aí, que continuem, né, dando preferência para nossos produtos CEMIL. CEMIL, beber CEMIL é beber saúde. Estamos aí, juntos aí, Gui Boaventura, para comemorar também. Vocês estão conterrâneos? Os 33, eu vou perguntar isso aqui. Os 33 anos da NTV, nossos parabéns aí. Vocês são conterrâneos? Como é que é isso? São conterrâneos, Lagoa Formosa, né, Gui? Somos da Lagoa Formosa, rapaz. O que é? Então tem que mandar um abraço especial para Lagoa Formosa. Um abraço a todos lá, os conterrâneos da Lagoa Formosa aí. Campo Alegre, né, também, né, nessa origem lá. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado a todos pela sua visita aí. Presidente. Obrigado, amigo. Obrigado. Você sabe que você tem sempre a porta aberta aqui no nosso programa. Maravilha. Somos parceiros de longa data. E eu tenho muito orgulho de ter a CEMIL nessa parceria aqui comigo. Maravilha. Falo com a boca cheia da Maravilha. CEMIL. E que CEMIL não é só leite, tem café também muito gostoso. É arábica. É isso aí. Grande abraço, presidente. Obrigado, viu? Muito bem. Falamos aí com o Jarim, que é o vice-presidente da CEMIL, e com o Vasco, que é o presidente da CEMIL. Agora é hora de falar para você da Unimed. Põe aí na tela, pode rodar. Sabe quem cuida da sua empresa como ninguém? A Unimed Patos de Minas. Igual mãe, está sempre presente nos momentos mais importantes. Dá conselhos, não deixa faltar cuidados e nem o café, viu? E agora no mês das mães, o cuidado tá daquele jeitinho especial. Tem plano empresarial com desconto vitalício. Vita o quê? Vitalício, aquele que dura para sempre enquanto você estiver no plano. E a partir de 2 vidas, já tem benefício. Quanto mais gente, maior o desconto. Uai, então bora colocar o time todo nesse plano. Até a Dona Maria do cafezinho entra, né? Entra sim, porque cuidar do time todo é coisa de mãe e da Unimed. Muito bem, hora de falar comigo aqui na tela da televisão. Daqui a pouco eu já vou falar também com o Solon Pereira para a gente falar do... Vamos falar do jogo de ontem, né? O clássico. Fala comigo, Carlos. Boa tarde, Gui. O jogo de ontem foi muito bom, apesar de certos torcedores vão só para fazer bagunça. É verdade, Carlos. Não pode, né? A gente precisa de melhorar muito nesse sentido. A Bárbara, boa tarde, Gui. Estamos ligados na NTV. Manda um abraço para o Henrique. Henrique, um abraço para você. A Maria de Fátima, Gui, infelizmente algumas pessoas estragam a nossa paixão nacional. Queria muito ter ido e na última hora desistir e encaro como um livramento. Tá aí a Maria, falando do jogo de ontem, né? A Mara, oi Gui, manda um abraço para os meus pais, José Marins e Natalina, que estão te assistindo. Eles gostam muito do seu programa. Um abraço para eles e para você também, viu, Mara? Lina Gonçalves, parabéns NTV pelos 33 anos, trazendo o melhor para todos nós. Obrigado, Lina. A Joana, boa tarde, Gui. Manda um abraço para todos os visitantes que estão curtindo a FENAMILHO 2025.
Ronilda, boa tarde, Gui. Você foi certeiro no placar do jogo quando disse que seriam apenas 2 gols. Muito bom de palpite. Palpite é comigo aqui. Se quer jogar na loteria, fala comigo. A Cândida Camargo, boa tarde, Gui. Gostaria de parabenizar a Janine pelo aniversário dela e mandar um abraço para a família Camargo Borges. Tá mandado aí, Cândida. A Kate, Gui, boa tarde. A prefeitura podia dar um pouco mais de atenção para a Lagoa Grande. Sempre vamos passear lá e o mau cheiro está insuportável. Muito bem, tá aí a opinião da Kate, o pedido da Kate. Neuza Rodrigues, boa tarde, Gui. Na rua Tomás de Aquino tem uma casa que está abandonada e está aparecendo bicho na casa da minha sogra que tem 80 anos. Manda pra gente o endereço, Neuza, que a gente vai lá pra checar pra você. Valdete, boa tarde, Gui. Manda um abraço pro meu namorado Orlando, lá nas Posses do Chumbo. Tá mandado, Valdete. E você pode continuar mandando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Você fala comigo aqui, eu vou conversar com você na tela da televisão. Gente, chegou a hora de prestigiar os talentos que estão encantando o público no 4º Festival Patos e Viola, dentro da programação da FENAMILHO 2025. Hoje, dia 20, rola a semifinal e amanhã, 21, é a grande final, lá na Vila da Agricultura Familiar, um dos espaços mais acolhedores da festa. Foram selecionados 14 composições, divididas em 2 categorias. A interpretação com jovens de 6 a 17 anos, homenageando o compositor patense Anair de Castro Tolentino, o Jaque. Música inédita, aberta para todas as idades, com composições autorais sertanejas que prometem emocionar você. Os artistas estão na disputa por R$20 mil em prêmios e o clima é de pura celebração da cultura e da música raiz. Venha vibrar com a gente, porque eu estarei lá. Eu sou o apresentador lá do festival. O próximo grande nome do sertanejo pode surgir dali, pode sair daqui de Patos de Minas. E você não vai querer perder esse momento. Eu tenho certeza disso. FENAMILHO 2025, a melhor festa da sua vida. Vem aqui comigo porque eu vou falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Perdeu um único dente. Posso fazer implante? Assista agora esse vídeo aqui ao lado e olha só. A resposta é sim. O implante foi feito para quem perdeu 1, 2 ou vários dentes. E é muito comum vermos as pessoas sorrindo, faltando 1 ou mais dentes na frente e na lateral. E é totalmente possível reabilitarmos o sorriso com os implantes dentários. Existem vários modelos e formatos de implantes, devolvendo estética, sorriso e qualidade de vida. Se você perdeu 1 ou mais, ou até todos os dentes e quer reabilitar o seu sorriso, eu, Dr. Tiago Alves, posso te ajudar. Entre em contato agora com a minha equipe e eu te espero aqui. Muito bem. Conforme chutei ontem aqui junto com o Solon, nós tivemos o mesmo palpite, né? A partida entre Mamoré e o RT terminou em 1-1. O jogo foi marcado por muita emoção, oportunidades para os dois lados e até uma queda de energia que interrompeu o clássico por alguns minutos. Vamos mostrar para você o que foi, mas nós vamos ter opinião aqui e a opinião sincera, viu? O Solo é meio sincerão. Eu também não fico atrás, então nós vamos ter uma opinião sincera daqui a pouco aqui. Você vai ver esses minutos, esses momentos do clássico aí primeiro. Põe na tela. Um clássico digno de clássico, cheio de polêmicas, queda de energia, jogo parado por muito tempo. Mamoré e o RT protagonizaram um clássico daqueles que vão ficar marcado na memória. O resultado final, 1-1. Jogo que mantém aí a URT na liderança do campeonato e o Mamoré também com os mesmos 8 pontos, empatado com a URT. O duelo começou com alta intensidade. As duas equipes entraram em campo determinadas a conquistar os 3 pontos e ofereceram um espetáculo digno da rivalidade que move torcedores de toda a cidade. A primeira etapa foi equilibrada, com chances claras de gol para ambos os lados.
A URT começou melhor e criou a primeira chance clara aos 14 minutos. O time visitante continuou pressionando e teve mais uma outra boa chance aos 17 minutos. Mas a primeira vez que o Mamoré chegou com perigo, o time abriu o placar. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Ítalo, em chute forte de fora da área, a bola desviou e matou o goleiro Ariel da URT. Mamoré na frente no clássico, 1-0. A URT, em busca do empate, foi para cima. Após cruzamento na área em cobrança de falta, Pedro Talisca chutou a bola para o gol. E quando a bola iria balançar as redes, Davi, zagueiro do Mamoré, tirou em cima da linha, o que seria o gol de empate da URT. O jogo seguiu intenso, até que por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, uma queda de energia nos refletores do estádio obrigou a paralisação da partida. O momento serviu para que os treinadores fizessem ajuste em suas equipes antes da retomada da partida. A iluminação foi restabelecida cerca de 30 minutos depois e a bola voltou a rolar com a mesma intensidade de antes. A URT voltou melhor para a partida após a paralisação e aos 38 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 Rodrigo Andrade foi derrubado pelo goleiro Lucão do Mamoré, resultando em pênalti para a equipe celeste. O próprio Rodrigo Andrade assumiu a cobrança, bateu forte e sem chances de defesa. Tudo igual no clássico do Milha. Mamoré 1, URT também 1. E foi com esse placar que terminou a primeira etapa. Se no primeiro tempo houve um domínio maior da URT, no segundo tempo foi diferente. O Mamoré voltou mais agressivo e buscou a vitória desde os primeiros minutos. Os times continuaram tentando bastante sair com a vitória. Aos 28 minutos do segundo tempo, houve um princípio de tumulto próximo à linha lateral. A situação envolveu torcedores da URT e a polícia militar. O jogo ficou paralisado por 4 minutos. Apesar das inúmeras chances criadas por ambos os lados, o clássico terminou sem um vencedor. Com o empate, Mamoré e o URT somam pontos importantes na competição. O técnico do Mamoré, Gustavo Brancão, fez uma análise do desempenho apresentado pela equipe durante a partida. A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Conforme foi, dentro daquilo que nós colocamos como ideia. Saímos na frente do placar. No momento que a luz ficou aquele tempo todo parado lá, eu acho que foi prejudicial pra gente. A gente estava melhor no jogo, né? Tinha feito o gol. E depois esfriou, o jogo voltou morno, né? A equipe adversária voltou melhor do que a gente, conseguiu o empate. E o segundo tempo ficou mais aberto, né? Acredito que o nosso segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Tivemos uma entrega melhor, ficamos mais com a bola, criamos mais oportunidade, né? Mas faltou hoje alguns quesitos aí. Faltou a gente poder competir um pouquinho mais, né? Então isso aí faz parte. O mais importante é a gente ter pontuado, né? A gente queria muitos 3 pontos, mas não veio os 3 pontos, pelo menos a gente pontuou e deixou do mesmo perfil que está a competição até aqui. A URT disputou o seu terceiro dos 4 jogos fora de casa nesta fase da competição. O técnico Bruno Formigoni comentou sobre a atuação da equipe em um clássico tão equilibrado. Natural eles com o terceiro jogo em casa se mandar para ataque para tentar buscar o gol. Controlamos bem a partida, não me lembro de nenhuma defesa assim do Ariel, a não ser um chute também isolado no rebote lá. Enfim, controlamos bem a partida, não sofremos. Agora temos 2 jogos em casa, né? Dos 4 jogos foram 3 fora de casa, a gente tem que pensar nisso aí também. Mantivemos a liderança com 8 pontos, agora são 2 jogos em casa para a gente tentar buscar essa vitória. Os times de Patos de Minas dividem a liderança do Grupo A, ambos com 8 pontos. O Mamoré volta a campo na sexta-feira, às 7h30, para enfrentar o Varginha fora de casa. Já o URT tem compromisso no sábado, às 18h, no estádio Zama Maciel, onde disputa o clássico regional contra a Patrocinense. Muito bem.
Vamos falar sobre esse clássico aí. Antes eu quero falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde você continua encontrando nos 3 postos um combustível de primeiríssima qualidade, um atendimento de primeiro. O combustível é garantido pelo proprietário do posto, com promoções, principalmente à sexta-feira. Toda sexta-feira tem promoção, preço baixo. Aliás, o preço baixo está lá na Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, esperando por você. Os 3 postos, um fica na Major Gotti, é esse aí que você está vendo, é o posto Água Limpa, Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o posto Terra Nova na Avenida JK, número 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Solon Pereira, chega pra cá, porque você é a autoridade para falar desse clássico que nós vimos ontem lá no estádio Bernardo Rubinger, clássico entre o RT e Mamoré e o RT, o primeiro clássico desse ano. E eu quero te confessar uma coisa, apesar de nós dois termos acertado o placar, sim, eu não quero, já vou de cara deixar essa bola com você. Não achei jogo de clássico, não. Achei o jogo ruim e não achei que as duas equipes entraram com a fome de jogar um clássico. Posso estar completamente errado porque não sou comentarista. Male, eu sou um narrador. Mas a análise é sua. Me conta aí. Boa tarde, Gui. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Luiz César, que está aqui, né? O Li. Você, além de um excelente narrador, você também serviria e serve para ser um grande comentarista. Você sabe muito. Sabe que eu estou falando? Você sabe que comentarista tem um jeito diferente. Um olhar um pouquinho diferente. Ele treina de maneira diferente para ver um jogo de maneira diferente. E aí, falando sobre o jogo, tecnicamente eu achei um jogo muito abaixo daquilo que todo mundo esperava. Não é só eu, não é só você. Torcedora também esperava muito mais de Mamoré e o RT. O primeiro tempo, as duas equipes entraram e a gente sempre comenta o seguinte, que a adrenalina de um clássico é diferente. Não é igual jogo comum. E as duas equipes foram preparadas para entrar em campo e tentar jogar e ganhar o jogo. Primeiro tempo, inclusive você discordou um pouco comigo aqui fora do ar, eu respeito a opinião, mas eu acho que a URT foi melhor no primeiro tempo. Teve inclusive as melhores oportunidades. Tanto é verdade que o goleiro Ariel da URT defendeu apenas uma bola chutada a gol pelo Mamoré. No segundo tempo, o Mamoré, jogando em casa, voltou mais determinado, voltou mais organizado para o segundo tempo. E aí, até pela maneira que a URT jogou, eu achei que, por exemplo, alguns jogadores da URT no segundo tempo caiu de produção, principalmente a sua grande estrela, que é o Rodrigo Andrade. Ele não conseguiu dar ritmo ao jogo depois dos 20 minutos do segundo tempo, apesar de ter feito um gol aos 23, né? Não, o gol de 23 foi o do Mamoré. O de pênalti foi aos 38 do segundo tempo, né? Depois da paralisação. Então ele caiu muito de produção. O atacante, o centroavante da URT, também ficou muito isolado, acabou não conseguindo jogar o futebol que pode jogar. E o Mamoré no segundo tempo, principalmente através do Ítalo, do seu meio de campo, propôs mais o jogo, tentou ir para cima da URT. E, na verdade, o jogo de clássico, quando você tem essas ações e os técnicos preparam suas equipes para esse tipo de jogo, e nós acertamos, mas não foi por acaso. É porque a gente conhece como é clássico. 1-1 ficou de bom tamanho para mim essa partida de ontem. Tecnicamente, para mim, não foi um grande jogo. Foi um jogo muito disputado, muito pegado, né? Com o Luiz Fernandes de Lima, o árbitro, bem tranquilo nas suas ações, tentando segurar o jogo. Às vezes soltava, às vezes segurava. E a gente pode analisar o seguinte: o grande espetáculo, com alguns senões, foi também a presença do torcedor em campo, que acho que você já viu. Público informado, 4.270 pessoas presentes.
tinha mais gente, porque aí você tem que somar aí o sócio-torcedor. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas foi um jogo que deixou a desejar, no meu ponto de vista, tecnicamente. Ô Solo, o placar 1-1 ficou de bom tamanho, um foi melhor um pedaço do jogo, o outro foi melhor no outro pedaço. Aí você junta os dois pedaços, fica igual. Fica igual. É isso? Fica igual. Acho que pra mim foi. É mais ou menos isso mesmo. Uma análise bem tranquila, coerente. Eu acho que o primeiro tempo foi da URT, segundo tempo do Mamoré. E por isso mesmo, eu acho que esse empate ficou muito, muito ajustado. Agora, tem um detalhe. Acho que teve problema com o preparo físico dos dois lados. Você falou aí do Rodrigo, eu, na minha opinião, ele cansou. Correu muito no começo do jogo. Correu muito enquanto teve fôlego. E quis resolver, e você notava no jogo que ele queria resolver a partida para a equipe da URT logo no começo do jogo, mas não foi possível. E ele correu muito e acho que abriu o bico. E aí, de um determinado ponto para frente, ainda no primeiro tempo, ele caiu muito fisicamente. Nós tivemos jogadores do Mamoré também que caíram fisicamente, principalmente no meio de campo. No jogo, inclusive, né, Gui? No primeiro tempo, o Luiz César estava lá presente, pode até discordar de mim, ele ficou muito no meio de campo, muito embolado ali. Você via no meio de campo ali um aglomerado de 8 jogadores ali, de um lado para o outro, correndo ali, e os ataques não sendo... Mas eu quero falar com você o seguinte, Solo, uma curiosidade. Eu não vi esquema de jogo em nenhum dos dois times. Ontem não tinha esquema. Eu vi dois times em campo querendo o mesmo objetivo, querendo marcar gol, mas eu não vi nenhuma jogada elaborada, nem pela ponta. Me disseram aqui, não sei se você concorda, que o Mamoré tem um ponta muito rápido, tem alguém que joga... Que é o Pedrinho. Joga pela ponta muito rápido. Não vi ninguém jogar. Achei que o meio de campo do Mamoré, como é que chama aquele grandão lá, o Casarré, não? Como é que chama lá? Carré. Achei ele atabalhoado, completamente atabalhoado. Ele entrou substituindo o Eric, né? Exatamente. Que se contundiu, né? Mas eu achei ele completamente atabalhoado, perdido. Onde eu tô? Pão que eu vou, né? E na verdade, Gui, você assistiu o jogo e está fazendo a análise correta. O grande jogador, inclusive, foi eleito por nós como melhor do Mamoré, foi o Ítalo. Não pelo gol. Jogador que corre, está em todas as posições, jogador que pega a bola e que vai para cima. Ele fez ontem o que o Pedrinho fez nas partidas anteriores. Tentando buscar a jogada. E ontem também ficou apagado até por causa da marcação. Mas eu quero fazer o seguinte, ninguém mais do que nós aqui torcemos para os dois times de Patos de Minas. Fiquei preocupado. Independente de ser torcedor de um time ou de outro, eu torço para que o RT Mamoré esteja na primeira divisão, independente de qualquer coisa. Para nós é o futebol de Patos de Minas. Exatamente. Agora, que as duas equipes ontem apresentaram futebol e esquema de jogo para chegar lá em cima e ser campeão, não apresentou não. Na minha opinião, não apresentou. E aí a palavra final é sua. Você pode falar, Gui, você está falando bobagem e tal, sai daqui que eu me calo. Mas eu queria ter visto o esquema de jogo funcionando. Até o próprio Rodrigo, que eu esperava muito dele para a equipe da URT, para fazer o time jogar, ele não fez, ele preferiu jogar do que fazer o time jogar. Então achei a zaga do Mamoré com um elemento bom e os outros dispersos. Davi. Davi. Muito bom jogador. Olha, é o que a gente disse aqui. Tecnicamente, quando o jogo não é bom, as peças fundamentais dentro do tabuleiro de xadrez acabam não aparecendo, que é o meio de campo. Eu, inclusive, sempre cobro muito. Olha, o meio de campo tem que parar a bola, tem que tocar a bola, né? Tem que fazer essa bola rolar com todo respeito à palavra, né? De lá para lá, daqui para lá, para que você tenha... De acordo com a necessidade do jogo, para que o jogo flui com mais beleza, poderia assim dizer. Ele foi muito truncado, foi muito embolado no meio de campo das duas equipes, e por isso mesmo eu digo, tecnicamente foi um jogo abaixo da crítica. Agora, não faltou garra, não faltou determinação, não faltou briga dentro de campo, nenhum dos dois lados, isso há de se dizer.
E você falou aí no Davi, muito bom jogador. O Ítalo também apareceu muito bem. Os dois laterais da URT do Mamoré, que é o Andrezinho, e do lado esquerdo o Fernandinho também, muito propositivos, que vai e volta. E na URT da mesma forma, né? Alguns jogadores melhores colocados dentro de campo que outros, mas olha, inclusive eu acho que o resultado ele encaixa em tudo isso que a gente está falando. Ele diz, né, o que foi a realidade do jogo. Porque se fosse um time que tivesse sido bem melhor do que o outro, teria ganho o jogo. Agora, rapidamente, em poucas palavras, como foi a arbitragem, você já disse aí, mas o Mamoré reclama de um pênalti. Alguns torcedores do Mamoré reclamam de um pênalti. Olha, a arbitragem, o árbitro é muito tranquilo, né? Ele é senhor de si dentro da partida. O Felipe Fernandes de Lima, muito tranquilo, conseguiu colocar o jogo na mão, bem auxiliado, né? E tem um lance... esse aí, ó. Tá um pouco de longe, mas lá da cabine, eu inclusive consultei algumas pessoas que estavam lá transmitindo com a imagem, e aí você tem opiniões diversas. Para uns foi pênalti, para outros não foi. Você viu o lance direitinho? Mas ela pegou na mão do... Ela pegou no braço. No braço do jogador. Eu, Solon Pereira, aonde que o Felipe Fernandes está lá, eu marcaria o pênalti. Ele estava muito próximo, né? Eu marcaria o pênalti. Você sabe por quê? Porque... Ontem, e outra coisa, tem um detalhe que a arbitragem, você sabe muito melhor do que ninguém disso aí, né? Que quando a intenção é quando ele aumenta o espaço do corpo, né? Com o braço abrindo, o braço aberto. E ali ele aumentou e o árbitro tá lá, ele está em cima do lance, diz que não. E claro, a opinião hoje, a minha é uma, do Luiz César pode ser outra. Tem vários torcedores, inclusive do próprio Mamoré, dizendo que não foi pênalti. Olha só a interpretação, como ela é subjetiva em alguns momentos, né? Para mim foi pênalti, outro torcedor do Mamoré dizendo que não. Mas o protocolo da CBF protocolo da FIFA... Bateu na mão. Da FIFA, bola na mão na bola, dentro da área, pênalti. Pronto, Então ele fugiu do protocolo. Então agora vendo as imagens, eu não tinha visto a imagem, inclusive nós paramos ali, né, Luiz, com a Yanda, paramos a imagem, vimos ela parada, ela realmente toca no peito do jogador da URT e depois toca no braço. Eu marcaria o pênalti. Agora, isso também hoje é passado, né? Porque o árbitro não marcou, o resultado do jogo foi 1-1. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Vou dar um recado aqui e a gente vai falar sobre o entreveiro que aconteceu lá com o torcedor, aquela coisa toda ruim, feia que aconteceu lá no estádio ontem. O futuro que você sonha começa com as escolhas que faz hoje. Então comece pelo Sicoob Credipatos e encontre soluções financeiras que fazem a diferença. Cartões de crédito com benefícios exclusivos, conta digital prática e descomplicada, financiamento para tirar os seus planos do papel e investimentos para o seu dinheiro render mais. Tudo isso com taxas justas e um atendimento de qualidade. Visite a agência mais próxima e faça parte. Sicoob Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. O que foi aquilo que aconteceu lá ontem, Sola? Olha, a gente que está na cabine, foi do lado da torcida da URT, no momento, quer dizer, você está centrado no jogo, mas quando começou a confusão, você olha para lá. Deixa eu só perguntar para a Ayandra. Isso aí tem uma matéria disso aí, Ayandra? Sim? Então, eu vou colocar aqui. Primeiro sim. Que você está acompanhando aí, né? Para a gente saber os lados aí, para você declinar a sua opinião. A direção da URT, a deputada Lude Falcão e o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, divulgaram nota hoje manifestando preocupação com a atuação da Polícia Militar durante o clássico entre Mamoré e URT. Põe na tela, vamos ver. Após divulgação de nota da URT e do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, a qual eles alegaram uso excessivo de força, a Polícia Militar se posicionou sobre a atuação no clássico entre Mamoré e URT. Esse incidente, aparentemente, pelo que as imagens nos revelaram, né,
ele ocorreu devido a um arremesso, né, de um copo de bebida em um dos jogadores de um dos times. Esse jogador, ele retirou o copo do gramado, o direcionando para a lateral do campo. A partir desse momento, ele foi, diante dele, foi arremessado vários outros copos de bebidas, né, e nesse momento foi necessário a intervenção da Polícia Militar. Com a chegada da Polícia Militar para tentar dissuadir essa possibilidade de agressão e até mesmo a invasão do gramado, né, alguns torcedores não respeitaram a presença policial e mesmo assim continuaram arremessando os objetos, dessa vez contra os policiais militares. Então, diante disso, né, os policiais militares insistiram para que fossem cessadas essas agressões. Em determinado momento, um policial foi atingido por um copo de uma bebida e, paralelo a isso também, alguém do meio da torcida arremessou um artefato explosivo para o interior do gramado. Nesse instante, para cessar uma eventual escalada da força por parte desses torcedores, a Polícia Militar fez uso de uma granada de efeito moral, a qual, ao ser detonada, veio os seus estilhaços a atingir algumas pessoas que estavam nas arquibancadas da torcida da URT. A URT divulgou uma nota para expressar sua total insatisfação diante de alguns fatos lamentáveis que ocorreram no clássico. A nota do clube ainda diz: no segundo tempo da partida, após troca de provocações entre um atleta adversário e nossa torcida, foi arremessado um copo plástico para dentro de campo após o ocorrido. Lamentavelmente e com uso desproporcional de força, foi lançado diversas vezes em nossa torcida gás de pimenta. Logo em seguida, sem sentido algum, foi arremessada uma bomba de efeito moral. A parte da arquibancada atingida não foi onde estava a torcida organizada. No local atingido estava uma grande concentração de idosos, crianças, famílias, patrocinadores da URT, membros da nossa comissão técnica e familiares dos nossos atletas. O prefeito de Patos de Minas, em nota, repudiou tal ação da Polícia Militar após o uso de bombas e gás lacrimogêneo nas arquibancadas. Ainda segundo nota, dentre os atingidos estava o pai de Luiz Eduardo Falcão, de 70 anos de idade, e um dos filhos do prefeito também estava presente, o que, segundo ele, torna o episódio ainda mais pessoal e doloroso. A deputada estadual Lude Falcão também divulgou nota repudiando tal ação que aconteceu no clássico entre Mamoré e URT. Ainda segundo a deputada, uma das atribuições dela constitucionais como deputada estadual é fiscalizar as ações do executivo e irá trabalhar nesse sentido para que os lamentáveis episódios fiquem de vez no passado. A Polícia Militar é uma instituição extremamente transparente, né? Diante disso, do acontecido lá mesmo no estádio, foram tomadas todas as providências, né? Registro da ocorrência policial, os militares devidamente qualificados nos boletins de ocorrências. Hoje pela manhã já foi instaurado o devido inquérito policial militar e é normal, a Polícia Militar entende a situação da torcida organizada, entende o posicionamento do prefeito municipal, das pessoas que estavam lá, e cabe à Polícia Militar, como transparente que é, procurar a verdade real sobre os fatos. Então nós vamos, através desse inquérito policial militar, ouvir tanto a versão das pessoas que estavam lá, aquelas pessoas que foram lesionadas em tese pelo estilhaço da granada, e vamos ouvir a versão dos policiais, vamos consignar isso tudo no processo e, além disso, vamos confrontar com as imagens as quais nós temos que foram nos proporcionadas por diversos órgãos da imprensa e também aquelas que foram transmitidas pelo canal do YouTube. Era proibida a entrada de artefatos no estádio, como a bomba lançada pela torcida da URT no gramado e os artefatos utilizados pela torcida do Mamoré na entrada das equipes em campo. Segundo a Polícia Militar, eles teriam sido levados para dentro do estádio com algum tipo de ajuda após a fiscalização. Nós acordamos, até por força da Lei Geral do Esporte, no artigo 158, inciso 6º, que nenhum artefato que gere calor poderia adentrar o estádio. Então, o procedimento foi o seguinte: a torcida organizada do RT foi submetida a uma busca antes de ingressar no estádio, até mesmo antes da realização da escolta, conforme foi pedido por eles. A torcida do Mamoré foi toda revistada ao adentrar ao estádio. Porém,
durante o início da partida, foram detectados que, inclusive registrados pela Polícia Militar através de imagens, a utilização desses artefatos, sinalizadores, material que gera combustão. Supõe-se que, aparentemente, esses artefatos tenham entrado clandestinamente no estádio e já estavam lá à disposição desses torcedores. Em relação à torcida da URT, ela também adentrou, né, ao estádio com artefatos que geram calor, tanto é que foi, pelas imagens do canal do YouTube, pelas imagens que estão circulando nas redes sociais, percebe-se que ela adentrou sim com objeto artefato explosivo, tanto é que ela arremessou, né, um torcedor arremessou em relação, em direção ao gramado desse artefato. A Polícia Militar também se posicionou sobre a alegação da URT de que o uso excessivo da força teria sido direcionado apenas à sua torcida e não se aplicando da mesma forma à torcida do Mamoré, que também teria arremessado copos no gramado após o gol de empate da URT. O posicionamento da Polícia Militar em relação ao uso da força, a partir do momento que a presença policial é suficiente para cessar a agressão, seja através de arremesso de copos descartáveis com bebidas, como foi o caso da torcida do Mamoré, que arremessou contra a comissão técnica da URT copos de bebidas, a partir do momento que o policial se posicionou de maneira técnica e tática, os torcedores pararam as agressões, não coube mais ao policial militar fazer, né, o uso da força. Já no caso da torcida do URT, mesmo os policiais se postando, inclusive fazendo uso dos escudos anti-tumulto, a torcida ainda continuou a fazer gestos agressivos, continuou a arremessar objetos contra os policiais, e os policiais naquele momento ali se viram, né, na necessidade de fazer uso de uma escalada da força para conter aquela possível agressão. Ainda segundo o Major Diomásio, todos os incidentes ocorridos no clássico entre Mamoré e o URT já foram encaminhados ao Ministério Público. Os incidentes entre as torcidas, elas já começaram no mês de março, quando as equipes foram apresentadas, né, durante uma coletiva de imprensa, aliás, uma rodada de entrevistas com a imprensa local. Então, desde lá, a Polícia Militar já vem registrando as ocorrências, e nessa reunião que nós tivemos preparatória, né, todos os clubes foram avisados por mim que todos esses registros haviam sido encaminhados para o Ministério Público, para a Federação Mineira de Futebol, e desta forma também esses eventos de ontem já foram encaminhados hoje pela manhã. Agora, não compete à Polícia Militar, né, determinar ou sugerir que haja uma torcida ou não haja nenhuma torcida. Vai caber aí a 14ª Promotoria, bem como a Federação Mineira, deliberarem sobre essa questão. Solon Pereira. Olha, são fatos lamentáveis, né? Que acontece no estádio de futebol, e a gente inclusive fica fazendo análise, Gui, ver se você concorda comigo. Hoje no Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série A, não há torcidas duplas, mas em clássicos, né? Acabamos de ver aí Cruzeiro e Atlético, torcida única. Vai em São Paulo da mesma forma. E aqui em Patos a gente teve 2 jogos anteriores a esse, com torcidas das duas equipes e com tranquilidade, não tem problema nenhum. E aí o comandante, inclusive, aí foi muito feliz nas suas falas, né, depois da nota de protesto do presidente Igor, da URT, do prefeito Falcão, da deputada Ludmila, com toda a razão, tomando, inclusive, as suas posições diante dos fatos acontecidos. O torcedor joga um copo dentro do estádio, dentro do campo, tal. Acho que a polícia também, em certos momentos, tem que ter um pouco de tranquilidade. Aquela velha história, né? Ficou nervoso? Conta de 1 até 10 para você tomar atitude. Eu acho que poderia, com muita tranquilidade, ter acalmado, dar a volta ali, 2, 3 policiais, né, Gui? Vai lá, conversa com o pessoal, acalma as coisas. E essa atitude aí do policiamento, inclusive, com a questão da bomba, né? Foi lançada, do gás, trouxe algumas complicações, inclusive, para crianças, né? É lamentável. Agora, o comandante vai apurar, vai tomar as providências, e ele falou outro detalhe aí que tem que ser observado. Será que teremos a segunda partida no estádio Zama Maciel com as duas torcidas? Ministério Público, o próprio policiamento e a Federação Mineira vai ter que ver essa questão aí. Será que teremos? Fica essa pergunta. Posso responder? Pode. Claro que não. Não, né? A sua opinião é essa também. Não, na minha opinião, não teremos uma torcida do próximo jogo. Por quê?
sabe, para ter esse tipo de entreveiro, para ter esse... E são alguns poucos elementos, né, Gui, que conseguem fazer com que o restante dos torcedores que não tem nada a ver com isso acabe pagando por tudo. E a gente vai ver uma partida de futebol, a gente tem que ir lá e ver o futebol, ir embora para casa feliz ou descontente com o resultado. Dependendo do resultado, vamos para casa. Vamos para casa. E sabe? no outro dia tá todo mundo na mesma cidade, no mesmo local. Tem pessoas, inclusive, que torcem para um lado e para o outro, que você tem que respeitar e que vão estar, inclusive, de repente, trabalhando junto. A gente tem dentro da nossa própria casa diferentes. Lá em casa não, lá em casa torce pro time que eu... Sei que a dona Edna que manda. Então, ela é corintiana e eu sou corintiano. Claro. Prazer, um abraço para você. Até mais. Você acompanha comigo esse campeonato aí, que você é minha escora aqui. Estamos juntos. Grande abraço. Pode rolar. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Por hoje é só. Amanhã tem mais, hein? Amanhã estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. A partir do meio-dia. Te espero aqui, hein? Um abraço. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui.